aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês a história Dragon Moldove, da autora Cassie App. Então, bora lá! Cheguei, aventureiras, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Bem, o primeiro livro foi a Raptada por um vampiro, que vem contar a história da Heloísa e do Luca, que são os pais do Dragon, que é esse segundo. Então, ali nós vamos descobrir como eles se conheceram, como eles se entrelaçaram, como foi o envolvimento deles, como foi a descoberta dela que o seu amado era um vampiro e as descobertas que foram sendo reveladas ao longo da história, porque ela não era simplesmente uma humana. Ela também tinha o seu lado lobo, fazendo com que a união de um vampiro com uma meia-loba criasse ali o Dragon, que foi o primogênito, que foi o ser mais poderoso existente até o momento. Então, nesse segundo aqui, que é Dragons Moldove, o Prelúdio, a autora Cassie App, ela acaba fazendo o quê? Ela trouxe um conto para fazer com que a gente fique querendo mais, né? Fiquei brava com ela. Mas eu fiquei brava. Porque agora você fica na expectativa do segundo livro, que vai contar realmente a história do nosso Dragon aqui. Entendeu? Ai, Cassie, gente do céu, eu fiquei brava com você, hein? Porque essa história aqui, por ser um conto, ela tem só 86 páginas. E ela fez o quê? A nossa autora, ela simplesmente fez um apanhado, fez um relato rápido do que seria a vida dessa criatura, entendeu? E digo pra vocês que vai ser muito intensa, igual foi do pai dele e da mãe dele. Porque logo ali no primeiro livro, então a gente já fica sabendo que a história meio que vai se repetir. Porque da mesma forma que o pai dele encontrou a mãe dele, o Dragon também vai encontrar a sua amada, vai encontrar a sua companheira. A história se repetiu mesmo. Só que ao contrário do pai, que passou-se 10 anos, o dele vai se passar 15. E ele só vai atrás dela, ele só se rende realmente a ela após ela ser raptada por a mesma alcateia de lobo. Então, a história meio que vai se repetir. No primeiro, eles não conseguiram o que queria, que era raptar a Heloísa. Mas agora eles conseguem raptar a Isabelle, que é a prometida do Dragon. Só que a autora, ela conta assim, rápido, e a gente quer os detalhes, e fica aquele negócio que você quer saber. Não, mas como aconteceu isso? Não, mas como que chegou a isso? Não, mas como é que vai ali? Então você fica nessa expectativa. Então eu li o conto. Gente, eu terminei de ler o livro do pai, eu tive que me segurar para não começar a ler o livro do filho, porque estava muito tarde. Aí quando foi no outro dia, eu comecei a ler o livro do filho, porque eu estava desesperada para entender o desenrolar dessa história. E fiquei brava, porque tudo que eu queria era saber mais. Mas, infelizmente, a autora ela fez isso para saber realmente se o público dela estava interessado em saber mais. E vou te dizer, Cass, estamos sim. Queremos o segundo, porque a gente precisa de mais detalhes. A gente precisa saber como que foi o envolvimento. Porque o Luca, ele agiu diferente. Ele foi lá e raptou a mulher que ele queria. Ele raptou a sua companheira. Já o Dragon não. O Dragon se fez presente na vida dela. O Dragon foi conquistando ela. O Dragon, ele foi com muita cautela, entendeu? E se não tivesse ocorrido essa situação, ele não teria se prontificado a ter ela junto dele. E a história fica mais complicada ainda e você fica com nervos à flor da pele, porque você descobre que a Isabelle também não é uma simples humana. Ela tem um outro lado. E aí, a autora não deixa você saber o que é esse outro lado. Se ela é vampira, se ela é loba, se ela é bruxa, ou se tem algum outro ser sobrenatural pairando por aí, ela não deixa você saber, ela não deixa dicas, entendeu? Porque o relato do que acontece ali com a Isabelle, eu confesso pra vocês que eu não consegui identificar a que lado ela pertence ali, entendeu? A que grupo ela pertence. Se seria só a loba, só a bruxa, ou teria tudo um pouco. Eu não consigo identificar. E isso me deixou brava pra caramba, porque eu queria pelo menos saber isso. Então eu espero, Cassie, olha, eu já tô meia íntima, né?
De Cassiap, já veio Cass, já veio Cassi, já tô muito íntima da autora. Daqui a pouco ela puxa minha orelha. Ô, baixa a bola aí, minha filha. Você não tá com toda essa bola, não, de ter essa intimidade toda comigo, não. Mas Cassi, por favor, lança já o segundo aí, minha amiga. Que eu acho que você já deve estar escrevendo ele, né? E se o primeiro teve 500 e poucas páginas, eu acho que o segundo vai ter isso aí ou um pouco mais. Porque lembrando que ela teve 2 gestações. Dessas 2 gestações, tenho que dizer pra vocês que não veio só 2 bebês, tá? Tem mais bebês aí na parada. Então, eu prevejo, ó, eu já tô ali prevendo o futuro, que a nossa autora, ela pode trazer um livro para cada filho, porque ela começou com a história dos pais, um livro para cada filho, no qual vai ter ali muita história para contar, muito desenrolar, porque lembrando que os filhos, eles têm ali o pai vampiro e a mãe loba, então a junção deles pode fazer com que eles venham podendo ter os dois, ou venha tendo mais o lado do pai, ou mais o lado da mãe, ou de repente a junção dos dois cria uma nova espécie. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Mas eu acredito que a história deles, de todos eles, será muito intensa. Intensa na situação de encontrar ali a companheira, intensa para defender a família, intensa no sentido de entrar em uma guerra, sim, para poder proteger aqueles que amam, que agora não é somente, né, o pai, a mãe e os irmãos, agora já chegou ali mais um membro na família, que eles vão defender a qualquer custo. Então, eu tenho certeza absoluta que todas as outras histórias vai ser muito intensa. O que eu peço encarecidamente, doutora Cassiap, é que a senhora não faça mais isso de criar um conto para deixar a gente louco. Então, se escreve esse segundo e faça favor de agilizar ele, porque a gente não pode esperar muito não, viu? Porque a gente é daquele jeito. A gente sabe que é difícil escrever, a gente sabe que leva tempo, mas a gente quer ler logo. Então, você faça favor de agilizar esse segundo e já começar o terceiro e o quarto. Porque pelos filhos lá, você sabe que você vai ter muito trabalho pela frente. Vai ter muita história para contar. Então, você começa a agilizar. Você não começa com esse negócio de jogar um pouquinho ali pra gente falar se quer, não quer não, porque a gente quer. Você pode ter certeza. Eu tô falando em nome de todas as suas leitoras. Eu tenho certeza que elas estão falando a mesma coisa, que elas querem um segundo. Então, você agiliza. Agiliza aí, porque a gente tem muito tempo para ficar eufórica, não. A gente quer saber realmente o que vai acontecer com esse novo casal e também com a nova família. Porque se a gente prestar atenção na história, na primeira história, você vai ver que muitos poderes foram descobertos quando os dois se juntaram, a Heloísa e o Luca. Não vai ser diferente do Drago. Porque o Drago, gente, ele está, depois que ele se aproximou mais da sua prometida, ele começou a descobrir novos poderes. Não é descobrir, é que na verdade, quando eles se juntam a escolhida, a alma gêmea, a companheira, a prometida, então, com a união dos dois, então começa a aflorar. É como se os novos poderes tivessem adormecido e eles começam a vir à tona. Eu acredito muito nisso, pelo que eu li, entendeu? Então, um completa o outro de uma forma que a junção dos dois fazem com que comece a aflorar todos esses novos poderes que estavam adormecidos, fazendo com que realmente eles se transformem em um ser muito poderoso. O vilão dessa história, que também vai ser da Alcateia de Lobos, foi muito rápido o envolvimento dele, foi muito rápido os acontecimentos. Então, por isso que eu acredito que o segundo possa ter muito mais páginas do que o primeiro. Porque tem muita coisa ainda para ser descoberta, tem muita coisa ainda a ser revelada. E somente com várias páginas é que a gente vai saber, né? Óbvio. Então, eu vou deixar vocês com o conto do Dragos, mas leiam também. Por mais que a gente esteja exigindo da autora que venha o segundo contando mais detalhadamente toda a história dele e principalmente o que é a companheira dele, porque ela não é só mortal, ela tem mais coisas envolvidas e eu não sei qual espécie ela vai pertencer. Então, por mais que a gente tenha essa necessidade de saber, leia o conto, porque assim pelo menos você vai saber um pouquinho do que te espera. Então, eu agradeço imensamente a sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.